falar do menu de tabelas. Portanto, em cada módulo existem sempre o menu de tabelas que contém as opções correspondentes a esse mesmo módulo. Neste caso dos clientes, temos aqui as tabelas de atividades, classificação, códigos postais, moedas, etc. Todas estas tabelas auxiliares têm em comum a forma de funcionamento, portanto, em termos de como é que são carregadas, como é que fazemos a sua manutenção. Poderão ser mais ou menos complexas, temos aqui as atividades, que é uma tabela bastante simples, depois temos os tipos de movimento, que já são bastante mais complexas, como vamos ver, mas todas elas têm uma forma comum de fazer a sua manutenção. E essa forma de fazer a manutenção é, portanto, com um ecrã onde temos no topo os tabuladores, poderão ser 4 ou mais tabuladores, vai depender. Temos no canto superior direito, e isto é muito importante, o modo com que estamos, neste caso estamos em modo de navegação, quer dizer que me vai permitir andar para o seguinte, anterior, através dos botões de navegação. Temos também aqui um Czinho de configuração, que permite selecionar qual a forma de navegar, portanto, qual é a ordem por que vamos navegar. Neste caso específico, só temos cá mesmo a atividade. Temos depois a atividade, portanto, a forma de introdução. Temos depois se carrega ou não a tabela. Reparem, esta tabela tem a ver com a forma como nós vemos os dados. Portanto, este é o tabulador de tabelas, onde vão aparecer, no fundo, todos os elementos desta tabela auxiliar. E eu poderei, por exemplo, selecionar um destes elementos e, ao clicar, automaticamente ele entra em modo de modificação e permite-me fazer a manutenção deste mesmo elemento da tabela auxiliar. Portanto, o menu de tabelas, o tabulador da tabela vai-me permitir então identificar ou listar todos os registros. Já voltamos cá, contudo, aqui temos então ainda em relação ao menu à configuração, temos se imprime ou não cabeçalho, portanto, quando eu estou a fazer a impressão, qual é o tipo de cabeçalho que ele vai imprimir, se é o logotipo, se é o que estiver definido por defeito na configuração do sistema, como já vimos anteriormente, se não vai imprimir nada, se vai imprimir o nome. Portanto, isto diz respeito a esta impressão. Ou seja, neste caso, tenho cá a atividade 3, que é grossista, tem então e imprimiu o respectivo logotipo. Isto porque é o que está por defeito. Se eu, por exemplo, estiver no menu no tabulador de tabelas, eu, ao fazer a impressão, já tenho uma impressão completamente diferente, onde vamos ter todos os dados desta tabela auxiliar, todos os elementos desta tabela auxiliar. Mas estava eu então a falar aqui na configuração. Esta configuração, por defeito, é o que estiver então definido no menu de sistema, configurações gerais, que é o que está aqui, portanto, nas configurações. Mas se eu poderei definir aqui que quero, por exemplo, o nome. E então, nesta listagem específica, vai-me aparecer o respectivo nome da personalização. E, portanto, isto permite-me aqui definir qual o elemento que aparece no cabeçalho da listagem. Ora bem, em termos de fazer a sua própria manutenção, é muito simples. Portanto, temos que ter sempre atenção, e isto é muito importante, o modo de edição com que estamos. Neste caso estamos em navegação, o que não me permite fazer qualquer alteração. Mas se eu quiser alterar, então clico no botão alterar e reparem que ficamos no modo de modificação. Aqui sim, permite-me fazer alteração ao
elemento da tabela auxiliar. Pequeno comércio de Viseu, vamos supor. Pronto, e a partir daqui, seja gravar alterações, sim senhor, e a partir daqui passamos então a ter este elemento como sendo como fazendo parte da tabela. Portanto, alterei um dos elementos. Reparem que, portanto, na tabela eu tenho cá todos os elementos, já o elemento devidamente alterado. Se eu quiser acrescentar um novo elemento, poderá estar também aqui no tabulador de tabelas e bastará fazer a criação de novo. Reparem que de imediato ele passa então para o modo de criação. O modo de criação permite-me então acrescentar novos registros. E vamos dizer aqui que é, por exemplo, hipermercados. Ora bom, e passei então a ter um novo elemento na tabela. Portanto, estes são os elementos que temos na tabela auxiliar. Existe a possibilidade de eu fazer uma criação baseado noutro elemento. Claro que em tabelas muito simples, que é o caso em que só temos apenas a atividade, não será muito útil. Agora, em tabelas mais complexas, do tipo tipos de movimento, em que é bastante complexa, que tem qual é o tipo de tratamento no estoque, nos documentos, nas contas correntes, já vamos ver isto mais em pormenor. Mas, portanto, se eu quiser gerar um tipo de movimento idêntico à fatura, mas que tem uma coisa diferente, ou porque imprime num papel diferente, ou porque é pura e simplesmente um tipo de fatura diferente, não é? Eu tenho uma fatura que é utilizada para determinadas situações, para serviços, por exemplo, e em seguida vou criar uma fatura que é utilizada para produtos. Pronto, então, ela comporta-se exatamente da mesma maneira, simplesmente vai ter um tipo de movimento diferente. E então, para isso, existe aqui uma opção que é o cópia, em que é muito útil. Eu faço cópia, ele entra automaticamente em criação, mantém-me todos os valores do registro original, e eu agora aqui passo então a alterar e complementar a informação que assim entender. E vamos supor que eu quero um FTA e que se chama fatura tipo A. Pronto, tudo o resto é igual. Então, confirmou, sim senhor, e passei a ter, então, reparem, atenção a isto. Portanto, eu fiz cópia, criei um registro novo, que foi o FTA, e ele mantém-se ainda em criação, que é para o caso de eu querer criar, por exemplo, o FTB. Portanto, ele vai manter sempre, enquanto eu não fizer aqui cancelar, ele vai manter sempre em criação. Claro que isso pode criar alguma confusão, e, portanto, se eu tenho aqui o FTA, vamos supor que eu tenho aqui que tenho esta situação, se eu confirmar novamente, ele vai-me tentar abrir outra vez o tipo de movimento FTA. Portanto, ele já o abriu, mas manteve-me ainda em criação para me permitir, com base nestes elementos, criar ainda outros registros. Ok, vou abandonar e se agora visualizarmos aqui na tabela, vamos ver que, vamos ordenar isto. Esta é uma das características também da tabela. Eu posso ordenar os tipos de movimento ou os elementos por código, por designação, depende de tabela para tabela, quais são as ordenações possíveis. Mas, portanto, eu ordenei isto por código e se virmos, tenho aqui, efetivamente, FT e tenho FTA. Tudo é exatamente igual, têm todos exatamente o mesmo conteúdo, portanto, é uma cópia exata do FTA, do FT, exceto que tem um código diferente e, portanto, vai ser utilizado para situações diferentes. Isto poderá ser útil, portanto, este elemento de copiar, a possibilidade de copiar um elemento para outro elemento, alterando apenas as características que acharmos necessárias. Ora bem,
existe ainda aqui a situação depois de eliminar. Esta situação de eliminar, toda a gente entende, e funciona também de uma forma muito simples. Portanto, bastará chegar aqui e pedir para eliminar o registro, ele pede uma confirmação, mas é preciso terem atenção que ele pede confirmação noutras situações e às vezes já há tendência para responder quase de uma forma automática. E este eliminar é definitivo. A partir do momento em que é feita a eliminação de um elemento, é definitivo. Portanto, se eu quiser novamente, terei que o voltar a criar. E, portanto, ao eliminar, sim senhor, ele desapareceu, não deixou qualquer rastro, é completamente definitivo e, portanto, não há forma de voltar a recuperar a informação que continha esse registro. Existe em todas as tabelas também o imprimir. Ora bom, este imprimir tem algumas características interessantes, o botão de imprimir. Nomeadamente, ele vai se comportar de forma diferente consoante esteja no tabulador de ficha ou no tabulador de tabela. Reparem que no caso do tabulador de ficha, quando eu faço imprimir, e portanto já vimos que isto tem a ver aqui também com a forma como está definido aqui o imprime cabeçalho, se imprime o logotipo ou não. Mas, portanto, eu ao fazer aqui imprimir, eu obtenho o registro que estou a visualizar. Portanto, um detalhe do registro que estou a visualizar, nomeadamente com o tipo de movimento, se é documento, se é recibo, se é um descritivo, se trata de estoque, se trata de contas correntes, etc, etc, etc. Portanto, todos os elementos ou grande parte, poderá não ser todos, os elementos da tabela de registros, portanto, da tabela de tipos de movimento neste caso. Ora bem, eu tinha aqui, existe aqui sempre um pesquisar, vamos para aqui FT, para vermos, ok, pronto, cá está, porque estávamos a ver que naquele caso não tem ações, nem antes nem depois, mas aparecem aqui efetivamente as ações, tanto nos documentos como nas contas correntes, movimentos de estoque, etc. Portanto, tudo isto vai fazer parte depois das ações e da impressão. Portanto, quando eu seleciono o botão de imprimir na ficha, em modo ficha, ele apresenta-me os elementos da ficha. Se eu fizer no modo tabela, ele vai-me apresentar os elementos da tabela. Neste caso concreto, tenho aqui uma tabela que é muito grande, que tem muitos elementos, e, portanto, o que ele me vai dizer é que não os consegue imprimir todos. Digo eu. Exatamente. E, portanto, que ele, no máximo, consegue imprimir 15. E obtenho uma listagem nada agradável de visualizar, porque, efetivamente, é bastante... tem muita informação para este tipo de listagem. E, então, teríamos necessidade de selecionar qual é a informação que pretendemos. E, para isso, podemos utilizar na barra superior da tabela, com o botão do lado direito, podemos selecionar quais as colunas que pretendemos que apareçam. Por exemplo, se eu não quero que me apareça o sinal, o tipo de movimento, as ações, o sinal, as ações, etc. Portanto, aparece-me apenas esta informação. E se agora formos ver, podemos então imprimir, e quando imprimimos, obtemos a possibilidade de fazer a impressão vertical ou horizontal, portanto, que no fundo é o landscape ou portrait, como aparece no Windows, ou retrato e paisagem. Mas, portanto, vertical ou horizontal, se quer que me apareça o total de número de linhas e o tamanho da letra. Este tamanho da letra põe automaticamente 8, mas poderá ser alterado mesmo para valores inferiores do que está aqui. Por exemplo, eu posso perfeitamente colocar aqui 7. Pronto, e obtenho então a listagem com os elementos que pretendia. Cá estão todos eles. Fatura, quais são as ações. Portanto, estes são os elementos que eu pretendia que me aparecessem na listagem. Posso então selecionar não só
o conteúdo dessa mesma listagem, portanto, escondendo aqui informação, como posso, inclusivamente, portanto, alterar a ordenação da tabela. Eu, ao alterar a ordenação desta tabela, quando fizer a impressão sobre ela, ele vai também respeitar essa mesma ordenação. Reparem que agora aparece por ordem alfabética a ordenação da tabela, a impressão da listagem. Ainda existem aqui algumas situações que poderão ter interesse, por exemplo, alterar a ordem das colunas. Quero que me apareça a primeira descrição, o código. Basta clicar e arrastar. E então poderá ser qualquer coisa deste género. Ora bem, portanto, poderemos alterar a ordenação ou a ordem das colunas, embora, portanto, depois temos que terem atenção qual é a informação que nelas estão contidas. Temos aqui, então, a ordenação e podemos ainda selecionar apenas alguns registros que eu quero que apareçam na listagem. Para isso, eu posso clicar e, através do auxiliar control, portanto, eu clicando no control e selecionando, poderei, efetivamente, não é multi-seleção, ok? Reparem que tenho então a listagem com os elementos que pretendo. Portanto, todas estas tabelas funcionam sempre, ou é feita a manutenção sempre da mesma forma, obtendo, portanto, acedendo a elas através do respectivo, da respectiva opção, e a partir daqui vamos então obter a tabela, os elementos dessa mesma tabela, que nos permite ser acrescentado, alterado, poderei imprimir ou mesmo retirar elementos da tabela.